Nova Tropical, a rádio para ouvir em todos os momentos. Bom dia a todos especial e um abraço em particular para você que está aí nos prestigiando, né, com carinho da sua audiência, muito bacana isso, através do nosso prefixo e também através das nossas plataformas. A gente fica muito feliz aqui. Para essas 2 semanas, a anterior que antecedeu o Natal e essa que antecede o final desse ano de 2023, a Nova Tropical FM vem desenvolvendo uma programação assim, toda especial, tá? E hoje, em particular, uma entrevista aqui com a Patrícia Peixoto, que responde pela gerência geral da UFEBAS, com toda a sua equipe, obviamente. Tem muita coisa bacana para abordarmos aqui, enquanto conteúdo, durante aqui a nossa entrevista. Patrícia, bom dia, agradeço mais uma vez, né, você disponibilizar um tempo, um espaço na sua agenda para nos atender e para dar esse feedback para essas pessoas que acompanham o dia a dia da UFEBAS e às vezes não têm a noção exata de tudo que vocês desenvolvem aqui enquanto ações, tá? Falo socialmente, falo na questão mesmo de solidariedade, é bem por aí, não é? É o tipo de momento de agradecimento, acima de tudo. Bom dia para você. Bom dia a todos. É um momento de muita reflexão, né? Terminar o ano de 2023, lembrando um pouco da importância dessa entidade, que é uma organização sem fins lucrativos, que faz um serviço que vai além do serviço funeral e, às vezes, muitas pessoas desconhecem as outras atividades, né? É com muita gratidão que a gente encerra esse ano de 2023 e com uma satisfação enorme em poder contribuir com a sociedade, né? E falar um pouquinho sobre essas atividades que foram desenvolvidas. Então, de janeiro a novembro de 2023, já foram aí mais de 880 mil, né, realizados em ações sociais. São vários projetos a quais a UFEBAS participa, né, são projetos de extrema relevância e que trazem uma formação e que são muito importantes para a sociedade em termos de desenvolvimento e de mudança de cenário. Imagino, mais de 800 mil em termos de investimentos sociais, e olha que o ano não terminou, né? Porque vocês fizeram uma planilha tipo até novembro, dezembro, então é uma coisa para se analisar. Então, certamente, esse número deve aumentar e tomara que aumente mesmo. Sem perder a essência, Pátia, estou certo? Tá, o que é o FEBAS? A organização funerária, boa, é muita ajuda, tá? Com alguns trabalhos até de forma gratuita, tá? E algumas parcialmente. Então, vocês não perderam a essência. Isso é bacana também. Quando você fala sem fins lucrativos, melhor ainda, você aumenta ainda mais a credibilidade junto à sociedade. É isso ou não? Exatamente. É uma organização que está aqui para prestar o serviço funeral, de auxílio funeral, porém com uma relevância muito grande, que é a sua missão em servir e acolher essa família da melhor forma possível. Então, os projetos, eles são projetos que, além de colocarem a cerejinha do bolo na questão do atendimento acolhedor, eles são projetos sociais, porque a UFEBAS é uma organização sem fins lucrativos e ela devolve para a sociedade todo o serviço que é feito aqui na UFEBAS, né? Então, a intenção é que quando você cresce mais você tem condições de investir nessas ações sociais. Tá. São pelo menos 300 ou mais em termos de ações, né? Quer começar do final para o início, do início para o final? O que você prefere? Tem uma aqui que é Menina dos Olhos, tá? Continuar a viver. Disso a gente vai falar mais demoradamente daqui a pouquinho. Foram mais de 300 atendimentos, né, a famílias enlutadas, em situação de vulnerabilidade. Esses atendimentos, eles são atendimentos ligados à questão da concessão que a gente tem com Sorocaba e Votorantim. Porém, o nosso projeto para essas famílias, ele vai além só de você oferecer o serviço funeral. A gente entende que quando essa família chega à situação de precisar do auxílio, né, e de um funeral totalmente gratuito, existe uma demanda que a gente precisa entender nesse grupo familiar para que a gente possa fazer isso da melhor forma possível. É um momento difícil e a família que está em situação vulnerável precisa de informação. Ela não precisa só do atendimento gratuito, só do atendimento do velório gratuito, mas ela precisa de alguém que auxilie ela a continuar a viver, né? Então, esse projeto tem esse nome exatamente por isso, porque quando a gente perde um ente querido, a gente normalmente, você se perde também,
também, né? Então, a família se perde, a família se vê numa situação de não conseguir focar, de não conseguir planejar, de não conseguir olhar para o seu futuro. E o projeto vem com essa intenção de acolher essa família, de informar a essa família de quais são os direitos que ela tem e de, além disso, prestar para ela também um atendimento mais humanizado, né, e uma assistência psicológica para todo o grupo familiar que está envolvido nesse processo do luto. Social e psicológico. Um detalhe interessante, entre esses projetos que vocês colocam em prática, tem um deles que contempla, obviamente, as pessoas com mais dificuldades, que é o apoio mesmo, seja social, seja psicológico e até financeiro, tá? E tem a questão de você capacitar as entidades para desenvolver um trabalho de uma maneira mais organizada e que vai de encontro também a este auxílio aos assistidos, de um modo geral. Isso é um baita de um desafio, mas me parecer, se a gente pegar ali todo o resultado de 2023, foi um nível de excelência assim, além da conta, não é não? Realmente foi bem proveitoso, né? Os projetos foram projetos que a gente sentiu uma sensação de crescimento e evolução e conseguir cada vez melhorar essas atividades. E esse projeto, que é o projeto do assessoramento técnico, é um projeto que a gente volta naquela questão da missão, né? Não adianta trabalhar com assistencialismo, tá? Então, o que a gente quer é que a família, por exemplo, da gratuidade saia desse ciclo. E o que a gente quer com o assessoramento técnico é fazer com que as entidades capacitem a sua mão de obra para que essa mão de obra também entenda, né, que a gente pode fazer com que a família saia desse ciclo, né, de dependência, de fazer repetir e que com os filhos sejam pessoas que também vão precisar. Então, a gente tenta capacitar a mão de obra, qualificar essa mão de obra que trabalha nessas entidades para que ela possa prestar um melhor serviço de atendimento a essas famílias e melhor orientação a essas famílias também. E aí, Patrícia, quando você tem aí um processo de 40 aulas, é isso? Li alguma coisa? 44, quase 50 aulas, enfim. Aí você tem todo um conteúdo programático ali para você colocar à disposição. Quando você pega entidades que trabalham com diversidade mesmo de assistência, como é que você se encaixa? Como é que é feito esse processo de adaptação? Os temas que nós trabalhamos são temas gerais, que todas as entidades necessitam trabalhar. Então, a gente trabalha desde uma adequação de estatuto, por exemplo, todas as entidades têm um estatuto. Documental. Isso. Quanto à certificação de um conselho municipal, quanto à certificação do SEBAS. Então, todos os temas que nós trabalhamos, independente do tipo de atendimento, né, da população que ele vai atender, se é criança, se é adulto, todas essas entidades necessitam dessa formação e dessa qualificação para que elas possam estruturar, né, a sua organização e conseguir manter realmente aquela proposta de atendimento que ela tem, aquele grupo a qual ela precisa atender. Por isso que em algum momento tem um processo de avaliação, ou seja, vai contemplar aquela que realmente esteja pronta para desenvolver atividades, que é bem isso, né? São 20, esse ano foram 27 entidades, né? Nós abrimos 27 vagas, foram 27 entidades que participaram desse processo, e dentre essas entidades, 3 foram selecionadas. O que a gente faz é que, além da qualificação, nas últimas aulas a gente oferece uma aula prática, que é uma oficina, onde essas entidades aprendem a escrever os projetos de captação de recurso, né? É muito comum as entidades sobreviverem de captação de recurso para que elas possam fazer os seus projetos acontecerem, realizarem aquilo que ela tem, né, projetado e planejado para aquela entidade. Desculpe, eu não quero atrapalhar seu raciocínio, mas quando você fala em captação de recursos, necessariamente governo, dinheiro público ou não? Projeto de captação de recursos, ele vem de várias fontes diferentes. Ele pode vir do governo, ele pode vir do município, ele pode vir de uma empresa privada que oferece a captação de recursos. Então, existem várias formas a quais essas entidades podem buscar recursos, né, e transformar esses recursos em ações que elas possam realmente atender a essas famílias. E, muitas vezes, falta pessoa, mão de obra qualificada para escrever esses projetos e sobra recurso.
Né? Então, uma das nossas atividades é trabalhar para que essas entidades possam inscrever e captar os seus recursos. E aí a gente faz também o nosso aporte financeiro a esses projetos. É uma iniciativa de fazer com que eles iniciem uma atividade que possa fazer com que as famílias tenham uma ocupação, né? Ou possam transformar numa fonte de renda. Tá? Então, eles escrevem durante o nosso assessoramento técnico, eles têm uma aula prática para escrever esses projetos. Depois, eles apresentam esses projetos, seguindo o critério do edital que eles leram para se inscrever. Eles apresentam esses projetos, a gente tem um comitê técnico que é formado, com uma formação na área de assistência social, né, e administrativa também. Esse comitê seleciona, dentre esses projetos, os melhores projetos, e aí nós realmente fazemos o aporte financeiro. Esse ano foi um aporte de R$10 mil para cada entidade, para que elas possam colocar o seu projeto em prática. Daqui a pouco nós vamos citar aqui as entidades contempladas, tá? Neste ano, mas tem uma outra situação aqui que eu acho que é muito bacana, até para a gente orientar e explicar para quem está nos acompanhando nesse momento aqui. Patrícia, assim, depois, quanto tempo? Essas 44 aulas dá um período de quanto tempo aí? Foram 7 encontros. Esse ano nós realizamos 7 encontros. São semanais? São mensais? Como é que é? Depende. Então, a gente monta um cronograma que vai de acordo com o trabalho da assistente social que está à frente do projeto. Né? Esse ano, os encontros foram realizados de agosto a novembro, né? E eles aconteceram quinzenalmente. Tá? Então, algumas vezes a gente pulou por ter um feriado, mas a gente vem, quando apresenta, você já apresenta um cronograma pronto. Então, assim que sai a informação das entidades que foram selecionadas, sai também o cronograma de quais são os dias que terão os encontros, que serão realizados os encontros. Perfeito. Eu só estou insistindo um pouquinho nesse projeto em particular, que me parecer que é o projeto Menino dos Olhos de Vocês, tá? Com muita ousadia, com muita solidariedade. Mas aí a minha colocação é nesse sentido. Curso, contemplou, premiou, fez a transferência, a verba, tudo isso que você citou, algo em torno de 10 mil para cada uma das entidades, enfim. Depois tem uma continuidade isso, espera um pouquinho. Continuo dando resultado, continuo fazendo, valeu esse curso, valeu esse período aí. Tem tipo de uma consultoria ou vamos para outra etapa, vamos buscar outras entidades e aquela fica para trás. Como é que é? Não. Primeiro que existe uma prestação de conta, né? Todo aporte financeiro é realizado um acompanhamento e uma prestação de conta, né? Se realmente aquela verba foi utilizada para o projeto que foi inserido, né? Então, começa pela prestação de conta. Mas vai muito além. Então, as entidades já entenderam também a importância da participação no assessoramento técnico. E o quanto isso agrega valor para elas, porque mais do que você estar ali, né, e estar recebendo essa informação, também a questão de socializar. Então, eles estarem no meio de outras entidades e entenderem o trabalho de outras entidades faz com que eles criem uma rede de contato onde eles conseguem acompanhar e atender melhor as famílias. Né? Então, muito importante é esse relacionamento que se estreita durante esse curso. Então, muitas vezes e muitas entidades participam por vários anos seguintes no nosso assessoramento, mesmo porque... E o regulamento permite. Permite. E mesmo porque você não precisa mandar o mesmo colaborador. Né? Você abre tipo de um edital? É mais ou menos isso? É aberto um edital, e nesse edital tem todas as normas, todos os critérios, tudo que rege, né, o que vai acontecer. Só que ele pode mandar. Então, por exemplo, vai falar sobre legislação, eu vou mandar alguém, né, que vai trabalhar a legislação. Vai falar sobre planejamento financeiro, eu vou mandar alguém da área financeira dessa entidade. Então, eles podem mandar colaboradores diferentes dessa entidade, eles não precisam mandar sempre os mesmos. Então, eu tenho entidades que participaram 2 anos seguintes, 3 anos, então, 3 anos consecutivos. Por quê? Porque elas entendem que ali elas têm proximidade com outras situações. Esse ano, por exemplo, a gente trouxe o tema do selo social, né, que é de extrema relevância para as entidades, mas que muitas delas desconhecem como funciona essa certificação. Então, a gente trouxe esse tema e esse tema faz com que as entidades também se juntem para poder entender o que isso me traz de benefício, né, o que agrega, como que eu posso levar essa certificação para dentro da entidade. Então, tudo isso faz com que elas venham novamente. Né? Então, você não fica toda hora trazendo só entidades novas. Né? A gente consegue repetir também com as mesmas entidades.
também é feito um relatório para após cada treinamento, né, eles preenchem um relatório e eles vão passando para a gente também as informações, sugerem temas que eles gostariam de Intercâmbio. ter. Isso, existe uma troca, um feedback mesmo. Né? Então, eles podem sugerir novos temas, eles podem falar sobre se eles gostaram do palestrante ou não. Né? E com essas observações é que a gente cria o projeto para o próximo ano. Por mais estrutura, Paty, que você estabeleça enquanto o FEBAS, tá? Você monta um corpo docente, você tem que buscar pessoas que se encaixem na necessidade dessa ou daquela entidade, até aí está tudo certo. Mas é desafiante nesse sentido, porque até pelo fato de você trabalhar com várias outras realidades, você precisa de pessoas capacitadas para as mais diversas realidades. Né? Nesse ponto, as parcerias que abraçam a ideia, que compram a ideia, como é que é esse contato? Como é que você trabalha isso? A gente tem tantos parceiros que vêm e não são remunerados, né? Colaboradores mesmo, né? Isso, como aqueles que a gente remunera também. Porque existe alguns temas que você não tem mão de obra com a qualificação suficiente sem conseguir trazer ele de forma remunerada. E essa troca também, até mesmo de palestrantes, ela vem através do feedback das próprias entidades. Né? Então, muitas vezes a entidade, a hora que o palestrante vem com determinado tema, ela não sente que é uma didática que a qual ela consegue é esclarecedora, e aí para o próximo ano você vai trazer de forma diferente, uma outra pessoa, né? Ou até mesmo para não repetir 2, 3 anos seguidos a mesma pessoa. Né? Então, a gente vai mudando isso também de acordo com os feedbacks que a gente escuta das entidades. Presencial e online ou só presencial? Só presencial. Só presencial, tá certo, porque é um feedback interessante, você precisa ter uma coisa mais, né, elaborada. Ó, neste ano, as instituições que ganharam o aporte são Associação Lugar de Amor e Restauração, que foi o projeto da robótica, né? 70 crianças e adolescentes. O Instituto Gold, Geração de Ouro, que é um projeto de confecção de roupas e acessórios, aí utilizando matérias provenientes das doações que as instituições recebem, e a Associação Educacional Santa Rita de Cássia. Já aconteceu de repetir a associação sendo contemplada ou não? Olha, nós tivemos o Luar, se não me engano, que foi contemplado. Instituto Gold, que foi contemplado. Gold, foi contemplado 2 anos, né? Não foram 2 anos consecutivos, mas foram contemplados por 2 anos com projetos diferentes, tá? Melhor. Não com o mesmo projeto. Sinal que eles entenderam o que era preciso. 2 dessas instituições são de Votorantim. Você ia falar, então, Sorocaba e Votorantim, né? Sorocaba e Votorantim, são de Votorantim, e é muito legal, porque, por exemplo, uma vai trabalhar com as crianças acolhidas, cria uma oficina de robótica lá dentro, mas a outra está trazendo uma outra fonte de renda para a família. Então, a oficina de costura faz com que a pessoa aprenda a costurar e possa transformar isso numa fonte de renda, que é o que eu falei, de não ficar repetindo o ciclo dessa família, né, para que ela aprenda que ela pode sair dessa situação vulnerável, né, para que os filhos também não se coloquem o tempo todo nessa situação, que é aquela preocupação de não ficar repetindo o mesmo ciclo. E um né? detalhe, Mostrar isso que pode ser diferente. E um detalhe, isso traz autonomia, acima de tudo, né? Isso. Então, o projeto de assessoramento técnico, ele traz autonomia inicialmente para a própria entidade. Né? Então, ele já melhora essa autonomia da própria entidade através da qualificação da mão de obra dela. O assistido também. E, consequentemente, ela passa isso para o assistido. Eu não falei aqui, olha, a Associação Educacional Santa Rita de Cássia é um projeto de fanfarra escolar para pessoas com deficiência intelectual. Quer dizer, todos os... Né? É uma coisa bem abrangente aqui. Vamos falar um pouquinho desse engajamento interno aqui e benefícios em vida? Tem muito mais coisa para abordarmos aqui, mas, enfim, desse aqui em particular. Diga aí. A UFEBAS também fica o ano todo, né, com várias campanhas e ações que ela participa, que também com o intuito de ajudar as entidades a manter as suas ações ativas, né? Então, esse ano nós tivemos diversas campanhas, desde campanha de arrecadação de leite, fraldas geriátricas, né, as tampinhas, o projeto da tampinha, que aqui nós somos ponto de coleta de tampinha, os projetos que a gente tem também de educação ambiental com nossos próprios colaboradores. Então, assim, o ano todo a UFEBAS atua no decorrer do ano com ações e campanhas que trabalham tanto o engajamento quanto a conscientização,
conscientização quanto à educação para algumas coisas que são importantes. Isso envolve o nosso público interno e externo. Então, primeiro a gente faz a lição de casa com os nossos, a gente educa os nossos aqui, mas a gente faz com que eles criem o engajamento para fora, com que eles tragam outras pessoas para envolverem nessas ações. Então, tem todo um convencimento, eles têm que acreditar naquilo que estão fazendo. Isso. Esse é o primeiro dever de casa, né? Meu Deus, e como? Tem um detalhe, Paty, vamos ver se eu coloco da maneira correta aqui. Você não tem uma equipe tão grande, tá? Pelo menos não em termos de número de pessoas. Mas o que você tem de engajamento, o que você tem de pessoas que compram uma ideia e que desenvolve dentro daquilo que você coloca enquanto meta, estabelece enquanto meta, isso é uma coisa fantástica. Só quem está de fora é que percebe, né? É claro que você fica muito mais preocupado com o resultado, obviamente. Mas e aí? Essas pessoas com autonomia suficiente para chegar e falar, ó, e se a gente fizesse mais assim, mais aquilo, enfim, sugerindo o tempo todo, tem essa abertura, não? Tem. Esse engajamento ele vem, né, desde da ideia que a pessoa pode ajudar e contribuir, né, e aí ela tem benefícios por participar com ideias. Nós temos aqui nessa sala de descompressão, inclusive, uma caixinha de sugestões. Eu sabia que você ia olhar para cá. Né? Então, nós temos a caixinha de sugestões, porque faz parte desse engajamento também, e a gente tem outros ambientes, em cada sala a gente coloca na copa, né, a participação. E a gente escuta muito os nossos colaboradores. E eles trazem, às vezes, a necessidade de uma entidade que está no bairro deles e que eles sentem uma dificuldade ou uma entidade a qual eles participam como voluntários. Então, aqui, a gente procura ensinar também o serviço voluntariado para eles e o quanto isso é benéfico, né? Em relação ao... Quando eu estou doando, na realidade, eu estou doando primeiro para a minha pessoa, né? Porque eu faço bem, primeiro, porque eu também estou realizando ali, né, comigo, uma situação que às vezes eu preciso, né? Então, para ser melhor para o outro. E na realidade, ser melhor para o outro, primeiro você tem que aprender a ser melhor para você, né? Então é uma educação mesmo contínua. Então, eu não acredito que tenha um colaborador que trabalhe aqui no FEBAS, que já trabalhou, que passou por aqui, que não tenha sofrido aí realmente a sensação com esse engajamento com as ações e de perceber que ele precisava de uma mudança e que ele poderia, com uma contribuição pequena, fazer uma diferença enorme na vida de outra pessoa. Eu vou repetir uma situação que eu coloquei no início da nossa entrevista, sem perder a essência, que é a assistência funerária. É bem por aí, sem fugir da raiz. Sem fugir da raiz. A nossa essência é acolher a família enlutada para que ela possa ter e dar a melhor despedida para o ente querido. Vamos falar do Natal Mágico? Vamos. Fique à vontade. Vai. É bom a gente falar, né, novamente, uma ação, foi a nossa ação aí do mês de dezembro, uma campanha da nossa árvore de Natal, uma campanha do Natal Mágico. Então, a nossa proposta foi levar o Natal Mágico para uma criança, e aí nós adotamos 2 entidades, foram 41 crianças que receberam, nas entidades a quais elas são acolhidas, né, tanto a ceia de Natal que elas escolheram ter, então, a ceia foi escolhida por elas, né, quanto também os presentes que elas escolheram. Então, elas mandaram para a gente quais eram os presentes que elas gostariam de receber, né, e aí nós fizemos na nossa árvore de Natal, né, o cartãozinho com a identificação da entidade, né, para que a idade da criança, o tamanho da roupa, quando era roupinha, porque eles escolheram entre brinquedos, roupas, acessórios, né? Então, o presente foi realmente escolhido pela criança. E aí, nós convidamos os nossos colaboradores, os nossos associados, os nossos diretores a participarem dessa campanha com a gente, né? Onde nós adotamos as 41 crianças do Lar Casabela e do Vale da Bênção, né? Memória auxiliar, a Jennifer, e do Vale da Bênção, e eles receberam, né? Então, eles puderam ter um Natal mágico, realmente, né? Uma forma de você levar a luz e o encantamento e a magia de Natal para essas crianças. E aí elas receberam, durante a ceia de Natal, elas receberam o presente que elas escolheram, né? Isso é bacana demais. Patrícia Peixoto está aqui conosco, ela é a gerente geral aqui da UFEBAS, né?
com toda a sua equipe, liderando uma equipe extremamente dedicada. Não é só a questão da eficiência, é de comprar realmente a ideia e desenvolver dentro daquilo que você estabelece. Aí a pergunta é simples aqui. O momento é ainda de gratidão por tudo de bacana que aconteceu no transcorrer de 2023, e quer me parecer que você é uma pessoa de muito planejamento, muito rigorosa em termos de planejamento, e aí já começar a pensar em 2024, ou é muito cedo para isso? Já está pensado 2024. Eu imaginei que você ia responder isso. 2024 já está todo planejado, eu tenho uma equipe sensacional, né? A Ofebas é uma empresa que é privilegiada pelos colaboradores que tem e cria essa possibilidade também de privilegiar essas pessoas, faz muita diferença na vida de muita gente, né? Então, é uma gratidão enorme, um prazer enorme trabalhar com essa equipe, poder acolher essas famílias, poder passar um pouquinho, né, dessa nossa sensação que a gente tem aqui de dever cumprido, de fazer a nossa obrigação com muito carinho para essas famílias, mas já está tudo planejado e a gente tem uma novidade incrível de primeira mão para contar para vocês. Então, fique à vontade, o momento é esse. As meninas estão ansiosas lá da rádio, então eu vou falar para vocês aqui que o nosso assessor de acolhimento já está chegando, né? Então, nós gostaríamos de convidar vocês da rádio, né, todos os ouvintes, os nossos associados, os nossos colaboradores, a participarem com a gente de uma campanha, né, para o nome do nosso assessor de acolhimento, que a gente ainda não sabe se será macho ou fêmea, porque a escolha será realizada agora, em janeiro. Existe um critério de avaliação para essa seleção, né, onde o nosso adestrador, o Bruno, vai auxiliar nesse critério, então eu não consigo já estar definido se é macho ou fêmea. Então, você tem mais de um para a escolha, é isso? Mais de um para a escolha. E aí, né, eu vou convidar, e a gente vai soltar essa campanha no Instagram, nas nossas redes sociais, em janeiro, comecinho de janeiro, uma campanha nas redes sociais para vocês me ajudarem, né, nos ajudarem a escolher o nome. Então, a sugestão, para que a gente não demore muito nesse trabalho, é que todo mundo dê 2 opções de nome, um para o macho e um para a fêmea. Lembrando que ele vai ser um golden, né, ou uma, né, um macho ou uma fêmea, um golden. A raça já está definida, né, então foi toda uma avaliação para isso acontecer. A raça já está definida e a gente precisa de um nome que lembre a atividade dele. Ele será um assessor de acolhimento, né, uma pessoa envolvida no nosso processo de acolher as famílias enlutadas. Devidamente treinado e preparado para isso. Vamos falar de clube de descontos, assistência PET, residencial, isso não muda. Aí a gente volta, então, na questão mesmo da raiz, da origem, né? Isso. Para que tudo isso aconteça, né, a gente precisa isso, a gente precisa ter associados, né? E lembrando que, além de você olhar para o plano de assistência funeral e entender que ele é um investimento e que todo mundo necessita desse tipo de investimento, a gente tem um clube de benefícios em vidas que é muito interessante para o nosso associado, porque a gente tem desconto numa rede muito grande de parceiros credenciados. E muito importante lembrar também que, além disso, a gente tem um seguro residencial com assistência chaveiro, assistência de encanador, eletricista e gratuito a assistência, né, ao nosso petzinho. Então, quem é associado do Ofebas não paga nada além do valor do seu plano mensal, né, para ter a assistência totalmente gratuita ao seu pet. Você vê como as atividades vão muito além de uma assistência, né, funeral, né? Você vê como é que é isso, é ousadia pura. Bom, do ponto de vista da diretoria, dá toda a autonomia para que vocês desenvolvam o trabalho da melhor maneira possível, ou eles interagem o tempo todo, também sugerindo? Como é que é essa relação? Até porque é rotativa essa diretoria, né? E vocês já ficam um pouco mais de tempo em cima desse ou daquele projeto, né? Existe uma construção em conjunto. Então, toda a nossa diretoria executiva, ela participa, né? Então, nós temos um diretor comercial
que se envolve na área comercial, mais na área comercial, mas na realidade, quando a gente faz o planejamento geral, todos eles participam da aprovação desse planejamento geral. Só que cada um deles também se envolve mais na sua área, né? Então, o nosso diretor da área comercial se envolve muito mais na comunicação e com o pessoal da área comercial. O nosso diretor financeiro se envolve muito mais na questão do planejamento financeiro, né? Mas a construção, por exemplo, planejamento de 2024, foram várias reuniões com vários dos diretores participando para que a gente pudesse junto construir e aprovar o nosso orçamento para 2024. Projeções, então. Correto. Bom, detalhe, até onde vai a flexibilidade desses projetos? Porque sabe como é que é? A vida é mutável, né? De repente surge uma situação diferente. Faz os encaixes, faz as adaptações, é possível dar uma recuada nisso ou naquele projeto, colocar o outro em prática. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente falou de Sorocaba, a gente falou de Votorantim, a gente falou do Antônio Fernandes, que fica lá no centro, né, de Votorantim, 135, se eu não estou enganado lá, né? E a gente falou aqui da Brás Cubas, obviamente. Tem a questão da Zona Norte, que não demora muito, vai ser contemplada. Estou certo ou não? Ou estou antecipando aqui? Não. Enfim. Março a gente inaugura a Zona Norte. Opa, nem sabia dessa questão. Então, para março, é isso. Vem com essa mesma estrutura, vem com algo diferente. A questão da cremação ainda, Piracicaba no contexto, a gente muda. O que a gente pode falar? Aqui é meio provocativa a coisa. Tá? Ela vem com essa mesma missão de acolhimento, porém ela já vem com novidades, né? Então, a Zona Norte, nós teremos lá um columbário, né? Um columbário é a alocação do espaço para que você deixe as cinzas do seu ente querido e possa visitar, ou até mesmo para que você tenha um tempo para resolver o que você vai fazer com essas cinzas, né? E com um pouco mais de calma, porque muitas vezes a gente acabou de colocar, é um momento que você não tem tanta condições de pensar, né, a respeito do que você vai fazer, e aí você precisa de um tempo maior para se organizar. Tá? Então, nós temos lá um columbário, que já é algo de diferente, né, mas já retrata essa inovação e essa mudança aí de cenário, e a importância da cremação nessa mudança de cenário. Né? Boa. E o seu dia continua tendo 24 horas? Não, isso a gente tem que perguntar também. Detalhe, do ponto de vista, quem está em outras mídias, né? Enfim, na comunicação de modo geral, a gente fica aí avaliando e parabenizando o tempo todo esse trabalho que vocês desenvolvem. Não é fácil, é questão de empenho, é questão de estrutura, dedicação pura e, acima de tudo, eficiência. Para isso, você constantemente está preparando o seu pessoal para que esse retorno venha o mais rápido possível. O momento é esse, então, vamos agradecer a tudo o que aconteceu e depois o planejamento para 24 a gente vai colocando gradativamente, é isso? E algo que eu não tenha perguntado que você queira colocar aqui, fique à vontade. Só lembrando mesmo que, primeiro, para convidar as pessoas a participarem das nossas redes sociais, né? @ofebasocial, é importante a participação para que vocês possam conhecer um pouco mais dessas ações e desses projetos, né? Convidar as pessoas também a se tornarem nosso associado, contar para os moradores da Zona Norte que estamos chegando aí em breve com uma nova unidade com uma proposta de acolhimento, né? Com uma proposta de deixar mais perto as salas de velar das pessoas que moram na Zona Norte, tá? E agradecer pela oportunidade, pelas parcerias, pelos colaboradores, pela nossa diretoria, pelos nossos associados, pelas famílias que optaram, né, e escolheram o nosso serviço, e porque assim a gente pode fazer a diferença. Que maravilha. Gente, olha, @Ofebas Social, uma das plataformas disponibilizadas, a outra que é extremamente prática, né? 998492146, estamos falando de WhatsApp. Nós temos YouTube aqui também, não é isso? Então não demora muito, tá? Aliás, já vou colocar à sua disposição, tá? Ou para cada mês, ou para cada 40 dias, aí vai depender da sua assessoria, a Jennifer cuida com muita eficiência disso tudo. Por que não um trabalho nesse estilo aqui? Bem live mesmo, né? E depois a gente disponibiliza em todas as mídias, pode ser? Vamos dar uma olhada, sim, claro. Vamos tentar encaixar na agenda, né? É uma questão de encaixe e de tempo, né? Por isso que eu perguntei, vai que você fala, não, meu dia tem 25, opa, então daí já pegaria essa hora para isso. Então, só agradecimento, pode ter certeza disso, em nome das pessoas que são assistidas ou que pelo menos têm conhecimento de tudo que vocês desenvolvem por aqui. Fechado? Muito obrigada, com muito prazer.
É isso, gente. Agradecer aí, acima de tudo, o carinho da sua audiência, imagens aqui do nosso Vinícius Vieira, e a gente volta numa nova oportunidade.